Bem, a partir da regra número 10, nós vamos aprender os princípios gramaticais de interpretação. O que isso significa? Significa que a partir de agora nós vamos aprender princípios que tratarão com o texto propriamente dito. Até agora nós temos aprendido princípios gerais de interpretação. Você viu da regra número 1 até a regra número 9 que nós falamos dos princípios gerais de interpretação. Mas talvez você esteja ansioso por aprender os princípios gramaticais, porque a sua intenção em estudar certamente é aprender a tratar o texto bíblico. E você viu que nós não tratamos muito com os textos bíblicos nas regras anteriores. A partir da regra 10 até a regra 17, nós aprenderemos os princípios gramaticais, ou seja, nós vamos tratar da gramática, vamos tratar o texto gramaticalmente, ou seja, vamos entender, vamos descobrir a intenção do autor, vamos aprender a descobrir como interpretar as palavras que foram usadas, como entender o sentido das palavras. Então, a partir de agora, nós aprenderemos os princípios gramaticais de interpretação. A gramática ela é muito importante para nós. Nós precisamos da gramática para poder entender um ao outro. Se não fosse a gramática, certamente você não me entenderia nesse exato momento. Então perceba que eu dou entonação em alguns momentos eu faço perguntas, e você consegue perceber que eu estou fazendo uma pergunta, por quê? Por causa da gramática. A gramática exige que a minha entonação ao lhe fazer uma pergunta seja alterada. Nós precisamos da gramática para entender um ao outro. Você precisa da gramática para ler um texto bíblico ou um texto qualquer, ao ler um livro. Se não houvesse nesse livro pontuação, vírgula, acentos, você teria uma grande dificuldade de entender o que está se passando ou entender a intenção do autor. Nós atentarmos para qualquer texto sem nenhuma pontuação, nós corremos o risco de entender errado a mensagem do autor, a intenção do autor. A partir de agora, eu vou colocar diante de você um texto. E esse texto não tem ponto, não tem vírgula, não tem nada nesse texto. E a sua responsabilidade agora é pontuar esse texto a ponto de dar sentido a ele. Então busque um sentido a esse texto, e eu vou provar a você nesse exato momento que sem a gramática você não consegue entender o texto bíblico. O texto está aí diante de você, conforme você está vendo agora. Diz o seguinte: Maria toma banho porque sua mãe pega a toalha. Li corrido aqui, sem se preocupar com a pontuação. Não tem pontuação, você está vendo aí, nenhuma pontuação. Agora eu quero que você coloque ponto, vírgula, exclamação, interrogação, o que se achar necessário pôr no texto para dar sentido a ele. Se você ler simplesmente Maria toma banho porque sua mãe pega a toalha, não tem sentido nenhum esse texto. A sua função é dar sentido a esse texto. Bem, eu já apresentei o texto a você e eu espero que você tenha feito esse exercício, que você tenha se esforçado para pontuar essa frase que eu passei como exercício a você. E agora nós vamos ver esta frase corretamente, devidamente pontuada, para entendermos qual era a intenção do autor, porque o que importa na verdade é qual é a intenção do autor. O que importa na verdade não é aquilo que você acha que o autor quis dizer ou a maneira como você viu o texto. Isso não importa. Eu simplesmente estou mostrando a você que se você não respeitar um mínimo de gramática, você terá alguns problemas. E o problema é não compreender a intenção do autor. Você precisa compreender a intenção do autor, porque o que importa, na verdade, é a intenção do autor em escrever esse texto. Então, esse texto foi escrito por alguém, você precisa descobrir essa intenção do autor. Se você não descobrir a intenção do autor, você não compreende o texto corretamente e, portanto, não fará a aplicação corretamente. Lembrando, nós estamos na letra I, O-I-C-A. Observação, nós estamos aprendendo a interpretar, para que no final você aprenda a aplicar corretamente, aplicar de acordo com a intenção do autor. Então vamos ver o texto agora corretamente pontuado e vamos ver o sentido que o texto teve, o sentido que o autor deu a esse texto, e vamos comparar com o sentido que você deu. Certamente, você olhar para esse texto, a sua resposta, a sua pontuação nesse texto foi a seguinte: Maria toma banho porque sua mãe pega a toalha. Ou seja, muito provavelmente, sempre que eu aplico esse teste, as pessoas chegam a essa conclusão: Maria toma banho porque a sua mãe ou sua mãe pega a
toalha. Vamos ver agora então qual é a pontuação correta. Bem, aí está o texto corretamente pontuado e vamos ver o sentido que esse texto tem. O que o autor queria que nós entendêssemos ao ler esse texto. O autor queria que entendêssemos o seguinte: Maria toma banho porque sua. Para aqui, então ponto e vírgula aqui. Vamos entender o que ele quis dizer aqui. Maria toma banho porque sua. O que é sua? Sua de suor. Ela transpira, ela sua. Então, ela toma banho. Porque ela sua, ela toma banho. Então, Maria toma banho porque sua. Isso é óbvio. Todo mundo que sua deve tomar banho. Segunda parte da frase. Ela sua, está no banho, tomando seu banho. Então, ela grita, mãe! Uma exclamação aqui, mãe! Pega a toalha. Então ela pede para que sua mãe pegue a toalha. Então o texto quer dizer, Maria toma banho porque sua ou transpira. E ponto e vírgula mudou aqui, mãe, pega a toalha. Observe que a intenção do autor ao propor esse texto não tem nada a ver com Maria tomou banho porque sua mãe pegou a toalha, e sim porque ela transpira, sim porque ela sua. Então, se nós não respeitarmos as pontuações gramaticais, se nós não respeitarmos o mínimo de gramática, nós não temos condições de entender o objetivo que levou o autor a compor esse texto. E nós vamos olhar para o texto bíblico também e vamos aplicar a gramática corretamente para que possamos entender o sentido que o autor queria que entendêssemos e dessa maneira aplicar o texto adequadamente.